para que ela possa frutificar em nossas vidas, Senhor. Glorifica tão somente Teu nome, Senhor. E o Teu nome seja glorificado, Senhor. E o Teu nome seja exaltado, Pai. Estamos aqui para Te honrar, Te glorificar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. É no nome de Jesus que nós oramos e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Que está convidando a toda a igreja a abrir suas Bíblias do Evangelho de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, seu capítulo 18, versículo 35. É uma palavra do Senhor muito conhecida, a qual a epígrafe do texto vai dizer sobre o cego de Jericó. Confesso aos irmãos que eu tentei mudar a palavra, mas Deus não deixou, e essa será a palavra qual será pregada nesta noite. Eu creio que o Senhor ele vai falar ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Vai falar sobre o cego de Jericó. Todos acharam, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse, e ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa palavra foi me dada a direção a pregar o Evangelho, porque Lucas ele é especialista. Como era médico, ele conhecia as dores, as aflições, as enfermidades dos seres humanos, as suas dificuldades. Então ele narra esse texto com muita autoridade e conhecimento daquilo a que ele prescrevia, ou seja, por intermédio do Espírito Santo. Eu sei que muitos conhecem a história do pai desse moço, chamado Timeu, segundo Flávio José. Eu já vou entrar no texto. Um historiador, teólogo muito conhecido. Ele vai narrar que o pai desse jovem cego, chamado Timeu, ele era general na base de Betel. E ao ele se aposentar, se passasse os anos, quando Roma toma a Palestina, ele já aposentado, ou seja, já comerciante, ele vai querer formar um exército para ir contra as finanças de Roma, a querer, ou seja, combater, ou seja, todo o exército de Roma. Assim que eles tomam a Palestina, e um dos comandantes da linha de frente
perceber que este homem, ele se levanta a querer, ou seja, unir soldados, porque ele era general, a querer combater, ou seja, contra, ou seja, os soldados de Roma, assim que eles tomaram a Palestina. E a história vai dizer que vão pegar este moço e o crucificaram, ou seja, mataram ele, passam tudo para ficar de exemplo, e vão pegar o seu filho, ao qual texto nós acabamos de ler, e vai ferir as suas vistas, para que esse moço, para que quando ele viesse, ou seja, a crescer, não viesse, ou seja, a se revoltar, ou se levantar, a se vingar, ou seja, contra o exército, a ser mais um a querer se impor contra Roma. A Bíblia agora vai dizer que este jovem, ele se encontra a meio caminho, mendigando, e ele é cego. No livro de Josué, no seu capítulo 6, versículo 26, vai dizer que quando Deus dá a cidade de Jericó, ou seja, na mão de Josué para possuir do povo, a Bíblia vai dizer que Josué, a tomar a cidade, os muros já, ou seja, destruídos, os portões quebrados, Josué ele vai fazer um juramento solene a Deus, dizendo que aquele que se levantar para reconstruir aquela cidade, edificar aqueles muros, os portões, esse perderá o seu filho primogênito. Josué amaldiçoa a cidade de Jericó, e Deus era com Josué. E agora nós vamos se deparar com um cego em meio ao caminho, Jesus, ou seja, chegando perto de Jericó, vai se deparar com este homem, este jovem cego, mendigando à beira do caminho. E ele, ao perceber, ao ouvir, ou seja, movimentos de pessoas, ele vai clamar dizendo: o que está acontecendo? E alguns que iam passando ali vão falar para aquele moço: é Jesus o Nazareno que está passando. E quem deu entendimento e o que gera no coração deste homem, de ao entender que é Jesus que está passando, ele vai clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso me chama muita atenção, igreja, porque quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele clama com um clamor, não somente de socorro, de chamar a atenção de Jesus, mas também como um clamor de intimidade, porque ele sabia muito bem a quem ele estava clamando por socorro. E essa palavra me chama a atenção, que quando ele clama a Jesus por misericórdia, aqueles que estão passando, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que eles se levantam como um impedimento e vai dizer para aquele moço: cala-te. Ou seja, não incomoda, não adianta nem clamar porque ele não vai te ouvir, ou não adianta nem clamar porque ele está muito ocupado, ou seja, já não basta mais, ou seja, o seu clamor, porque ele não vai atentar para ti. E o que me chama a atenção é que, ao ouvir isso, ele vai, ou seja, clamar pela segunda vez dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que estava na essência do clamor deste homem que fez Jesus parar? Essa foi a pergunta que eu fiz ao Espírito Santo de Deus. O que estava na essência do coração, ou seja, deste homem, a ponto de Jesus parar. A Bíblia vai dizer que Jesus para, olha para ele e manda, ou seja, trazer aquele moço até ele. E muitos que estavam ali queriam impedi-lo, louvado seja o nome do Senhor, dele clamar, dele, ou seja, chegar, se aproximar de Jesus. E entendemos que aqueles que
nós buscamos, ou seja, o dom de Deus, ou seja, é na caminhada, seja no Evangelho, numa palavra de Deus, numa palavra, louvado seja, não só de cura, numa palavra de profecia, numa visão espiritual, ou seja, na nossa caminhada, Deus vai mostrando, então, ou seja, diversos tipos de dons, para que você venha fazer a obra com excelência. Então, quando eu digo, Senhor, qual é o meu chamado? Porque se eu sair ali, ou se ele for evangelizar para um traficante, eu vou receber o dom da palavra de sabedoria, a como eu vou falar, chegar, conversar, ou seja, profetizar a palavra do Senhor e ser bênção. Quando Deus coloca um enfermo, ou seja, também ele derrama dom que é de sabedoria, ou seja, você saber como agir, ou seja, diante, louvado seja o nome do Senhor, da palavra do Senhor, daquilo que Ele te dá, para que você veja profetizar e acontecer. Quando você já é um conselho, louvado seja o nome do Senhor, diante daquela situação, Deus nos dá sabedoria e direção, ou seja, no conselho que você vai dar, seja para uma família, seja na área do casamento, de trabalho financeiro, seja em diversas áreas. Então, seja o meu chamado, é quando eu me corto diante do Senhor a fazer a sua obra, e devido às situações que se levantar ou aparecer diante de mim, Deus me dá sabedoria a como me lidar com aquele tipo de situação, e assim eu vou adquirindo o que? Os dons, ou seja, do Senhor, para que assim eu tenha que fazer a obra com excelência, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Então, o chamado do crente está o quê? A se lançar no querer do Senhor. Amém, gente? E aqueles que eram para ajudar, não ajudou. Se levantou como barreira que é para atrapalhar. Muitas das vezes nós não clamamos a Jesus, o Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, nas minhas dificuldades, Deus está dando nas minhas lutas, naquilo qual eu almejo, ou seja, para o meu crescimento espiritual. E muitas das vezes eu quero buscar, ou seja, em outros lugares, com outras pessoas. E o Senhor está falando, muito vai se levantar para impedir como barreira. Mas se clamarmos, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque você está gerando no seu coração algo, ou para mim, ou seja, é impossível de interpretar, porque é algo íntimo deste homem para você, no seu clamor para Jesus. Mas isso, essa essência está dentro de mim, dentro de você, não é somente um pedido de socorro, mas também um pedido de intimidade. Tenha misericórdia de mim. Quando ele fala Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele está, ou seja, expressando, ou seja, em boa e alta voz para todos aqueles que estavam caminhando com Jesus, ou seja, os seus discípulos, escribas, fariseus, os hipócritas, ou seja, aqueles todos que estavam caminhando, ele está dizendo: olha, eu estou clamando, ou seja, a este homem, porque eu o conheço. Quando ele clama Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, vocês que ainda estão caminhando lado a lado, ou seja, se toda essa multidão, ou seja, até mesmo não conhece, mas este eu conheço, este é Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade, é a raiz, ou seja, da casa de Davi. Esse é aquele que Deus levantou para salvar, ou seja, o pecador. Muitos estão caminhando com Jesus e não conheciam, porque só queria ver milagre, só queria ter pão, águas. Mas esse está clamando porque ele conhecia. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Misericórdia, ela vai puxar o que? Para a compaixão vai puxar para a graça para o amor. Então eu entendo, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus está agindo, ou seja, com este homem, como um favor imerecido. Estaria Jesus: eu não sou nem digno que o Senhor me cure, eu não sou nem digno que o Senhor me cure, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A Bíblia vai dizer que Jesus para e manda eu chamar: vê até mim. Aí aqueles que falaram para você se calar, foi o mesmo que pegou
O que queres que eu te faça? Aí eu já vi inúmeras pregações, vi inúmeros sermões. O que queres que Jesus te faça? Clama a Ele, busca Ele agora com autoridade, ou seja, com ousadia. Mas a cada caso é um caso, Cristo. Nós estamos falando de um homem, louvado seja o Deus que tem uma essência diferente da minha, que clamou de forma diferente, numa situação diferente, numa circunstância diferente. E a pergunta para a igreja hoje é: e o que nós vamos fazer para que Jesus venha, ou seja, descer com seu poder e glória sobre a mim, sobre a sua vida, sobre a mim, sobre a sua família, sobre a mim, sobre a sua casa, ou seja, ele obteve, seja um milagre tão desejado. O que nós iremos se apresentar no culto desta noite? Qual a forma que iremos clamar? Qual a forma que iremos nos prostrar diante do Senhor para que Ele atende para o meu e para o seu clamor ou pedido de socorro nesta noite? O que queres que eu te faça? Aí ele vai falar: Senhor, eu quero ver. Mas só que eu comecei dizendo que Josué amaldiçoou a cidade. E o que traz Jesus de volta a essa cidade? A cidade está amaldiçoada, então nada de bom terá mais lá. Nenhuma coisa boa sairá mais de lá. Mas eu entendo que quando Jesus Ele visita a minha, a sua casa, a minha, a sua cidade, não é para edificar muro, edificar portas. Ele, quando entra no meu e no seu lar, não é para pintar a nossa parede deixando uma cor bonita, deixando uma porta de blindex, ou seja, um telhado colonial, não. Ele entra na minha e na tua casa, é para trazer alegria no lar, é para trazer paz de espírito, é para restituir aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado, é para, ou seja, trazer, ou seja, bonança de vida, é para trazer, ou seja, alegria, ou seja, sorriso no rosto. É para edificar, ou seja, a minha, a sua casa. E quem é a casa? E quem é o templo do Espírito Santo do Senhor? É eu e você. Então a gente está dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Por mais que falaram, ou seja, que já não tem mais jeito, e por mais, ou seja, que falaram, ou seja, que de lá não sairá nada, e que, ou seja, essa casa não será restituída, o Senhor está dizendo: visito nesta noite. Não é para edificar muros e portões, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. E o que eu e você iremos fazer para que o Senhor Ele visite o nosso lar agora, para que Ele entre, ou seja, na minha e na sua enfermidade, no meio dos seus problemas, na minha e nas suas dificuldades? O que nós iremos fazer neste mundo, porque a sua presença é real neste lugar. Essa palavra me chama a atenção. Eu já falei em outra oportunidade. Este céu é mais adorador do que nós todo mundo aqui junto, igreja. E esse céu enxergou algo quando eu e nem você muitas vezes enxergamos. Ele estava como se estivesse num culto. Jesus operando milagre, maravilha, prodígios, trazendo alegria, felicidade, curando, libertando, salvando. Ele estava num culto. Mas só que a diferença dele é a palavra adoração tem duas vertentes. Primeiro, valorizar aquele que se adora. E segundo, chamar a atenção daquele que pode fazer o que eu não posso. Ele está valorizando a Jesus, filho de Davi, quer dizer: Jesus, eu te conheço. Atenta para o meu clamor, meu pedido de socorro. Tenha misericórdia de mim. Ele está valorizando a Jesus. Segundo, ele está dizendo, assim como eu volto a falar: eu não sou nem digno que o Senhor me cure, mas se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar.
porque todo poder e autoridade está em tuas mãos. E ele olhava e enxergava o que nós muitas das vezes não enxergamos, porque, ou seja, muitas das vezes nós estamos num culto como esse, olhando para o lado e querendo saber se o nosso irmão está glorificando, se o irmão olhou para mim, se o irmão apertou a mão no YouTube dando a paz do Senhor, se ele me abraçou, se ele está glorificando, se ele está exaltando, como é o comportamento dele no culto. Jesus está no culto operando, Jesus está no culto querendo operar, Jesus está, ou seja, olhando para mim, para você, dizendo o que você vai derramar diante de mim nesta noite para que eu venha obter o milagre tão desejado. E nós estamos atentando para a multidão que está dizendo: calma-te, não vai acontecer, se calma, porque Jesus não vai olhar para você. E muitas das vezes entramos achando que vai ser mais um culto, e Jesus está dizendo o que iremos fazer para que Ele venha operar um milagre na minha vida. Este céu ele não estava olhando a multidão, igreja, que estava querendo impedir dele chegar, que Jesus mandando ele se calar, mas o olhar dele é diferente do meio do céu. Ele não olha aquilo que está diante dos seus olhos, ele está olhando com o olhar espiritual, não olhando a multidão, mas ele conseguiu enxergar Jesus no meio daquela multidão, e pela segunda vez ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus para e manda chamar: o que queres que eu te faça? Apenas eu quero ver. Veja, a sua fé te salvou. Sabe o que é que eu aprendi no meio da minha caminhada? Eu oro, me consagro, me separo, subo um monte, estou em campanha e nada acontece na minha vida. Ou seja, aquele propósito que eu gerei no meu coração, eu busco, clamo, oro, ou seja, passo madrugadas orando e não acontece. Mas muitas das vezes nessas orações esse clamor acontece, e muitas das vezes eu vou clamar, vou orar, vou buscar e não acontece. Não é porque, ou seja, eu oro muito, não, porque isso, ou seja, tem que sair de nós, não, igreja. Porque não é, ou seja, na minha vontade, no meu tempo, porque Deus me acha bonitinho, porque eu me separo demais, não. É pela vontade e pela graça do Senhor. Ele tem que olhar para mim e para você, porque quando de nós clamamos, buscando e não aconteceu. Porque não é da forma que eu quero, da forma, ou seja, que eu acho que vai acontecer. É pela graça. Jesus ele tem que olhar em mim e você, ou seja, achar graça. E no tempo, ou seja, determinado do Senhor, chegará na minha salvação. Quantas das vezes eu subi um monte, ou seja, por algo e não aconteceu. E por menos esperar, aconteceu. Mas muitas das vezes, eu vou me separar, vou buscar, e não vai acontecer. Aí eu vou fazer o que? Eu vou desistir. E muitas das vezes, ou seja, nessa busca eu vou ouvir coisas, ou que vai me desanimar, ou que vai se frustrar, ou seja, o meu propósito diante do Senhor. Porque, ou seja, o ser humano ele vive que de sentimentos, que aquilo, ou seja, que vê aquilo que ouve, vê o coração, ou seja, entristece, ou seja, a alma, o espírito, ou seja, deixa a mente dividida, porque vive que de sentimentos. Imagina se essa palavra, ou seja, dessa multidão, esse que eu estou falando para aquele moço se calar, se ele se cala, igreja, ele não ia alcançar, ou seja, a sua vitória. Porque, ou seja, o crente ele não vive de sentimento, daquilo que vê, daquilo que ouve, ele vive daquilo que ele tem conhecimento. O crente vive daquilo que ele conhece. O crente vive daquilo, louvado seja o que ele busca, que ele tem intimidade. O crente, ou seja, ele só prospera, prossegue, ele só conquista, ou seja, por jejum, oração e palavra e intimidade. O crente vive daquilo que ele conhece. Se você conhece um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, ou seja, por isso que você vive, é por isso que eu vivo. Porque que Jó vai clamar no capítulo 19, versículo 25, 26.
crente vive daquilo, louvado seja o nome do Senhor que ele conhece. E essa palavra, igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela falou muito ao meu coração. Às vezes nós olhamos um simples homem, mendigando no chão, porque sabemos que, ou seja, a autoridade maior que é Jesus Cristo. E muitas das vezes nós não paramos para ter posse de discernir, ou seja, toda a passagem, ou seja, todo o acontecido, não, ou seja, desfrutando, ou seja, da essência do Espírito Santo a nos revelar, ou seja, o que realmente Ele quer falar através da Sua palavra ao meu e seu coração. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite que o Todo-Poderoso, louvado seja, ele sempre vai se levantar, Ele sempre vai estar perto, Ele sempre vai estar disposto a abençoar. Mas cabe a mim e a você não se frustrar, não se desanimar, não desacreditar e sempre, ou seja, ir adiante. Louvado seja o nome do Senhor naquilo que nós acreditamos, ou seja, que está firmado na palavra do Senhor, porque vivemos não por sorte e nem, ou seja, por bênção de homem ou palavras de homens, mas vivemos, ou seja, debaixo de uma promessa. E que promessa é essa? Promessa de salvação, promessa, ou seja, de bênçãos, promessa de abundância de vida, promessa, ou seja, de milagres, promessa, louvado seja o nome do Senhor, de uma geração, promessa, louvado seja o nome do Senhor, que não pode até mesmo se cumprir, ou seja, na minha vida em vida, mas, ou seja, perpetuará, ou seja, de geração em geração, porque Deus pode me fazer uma promessa hoje, mas pode se cumprir na vida do meu filho ou na vida dos meus netos, mas irá se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele nos prometeu. O que queres que eu te faça? Eu só quero ver. A resposta foi simples, mas a trajetória deste homem, toda a passagem, ela foi extraordinária. Este homem está falando de algo, ao qual muitas das vezes está fazendo falta dentro de mim, no meu coração, está fazendo falta de mim, ou seja, nas minhas atitudes, nos meus atos, no meu falar, no meu agir, no meu andar, no meu comportamento. Como que eu se prostro diante do meu Senhor? Eu sei que Deus, Ele é todo poderoso, que Ele tem todo o poder e autoridade para realizar e cumprir na minha e na sua vida. Nós sabemos disso. Mas como alcançar esse milagre? Como alcançar essas bênçãos? Como viver o sobrenatural de Deus? Ou seja, ainda nessa vida. Porque Ele não nos convida para viver o natural. Estamos de passagem, se nossa moradia não é aqui, não é. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver, ou seja, de fé em fé, de glória em glória. Porque a Bíblia diz que o homem ele vive pela fé. É eu largar o meu serviço e dizer que Deus vai nos ter a mão mandar no céu? Não. É buscando a face do Senhor mesmo, ou seja, sem os que estão desempregados. Mesmo seja ferido, machucado, ou seja, mas eu vou buscar. Isso é viver em fé, ou seja, de fé em fé. Não é somente eu achar que não tem que fazer, que Deus vai fazer, não. Eu tenho que medir forças, eu tenho que, ou seja, medir esforços, porque nem a Deus céu, nem a tomada a força. Imagina esse céu acabando. Jesus, filho de Davi, está dizendo: eu te conheço. Eu sei que você tem poder e autoridade. Se o Senhor quiser me curar aqui agora, o Senhor vai me curar. E Jesus curou. Aí eu me pergunto, por que o Espírito Santo de Deus, ele eleva a Deus, ou seja, as nossas orações como gemidos inexprimíveis? É quando não sabemos como pedir ao Senhor. É quando nós não sabemos
O Espírito Santo de Deus, ele leva nossas orações ao Senhor como gemidos inexprimíveis. É quando nós não sabemos como pedir ao Todo-Poderoso. Então, os irmãos devem ficar com essa palavra. Crente, ele não vive de sentimentos, porque ele é nem o começo do fim. Muitas coisas ainda irão se levantar para parar a igreja na terra. Muitas coisas irão se levantar para destruir a família, porque ainda nem começou a perseguição aos crentes não. No Brasil não tem nem perseguição ainda não. Na Síria tem, aqui ainda não. Mas uma coisa eu sei, eu lembro da passagem de Eliseu e o seu servo encurralado dentro de uma cidade. A Bíblia vai dizer que pela manhã Geazi se levanta, ele vai acordar o profeta desesperado. A cidade está cercada, nós iremos morrer. E ele fica em pânico. E o homem de Deus vai falar: calma, Jesus, calma. Ele olha para você e fala: Senhor, abra a visão do moço para que ele venha enxergar. E a Bíblia vai dizer que quando Geazi olha, ou seja, para o alto do monte, ele vai ver, ou seja, inúmeros cavalos e carruagens de fogo e anjos mais numerosos do que o exército que estava cercando a cidade. Esse é o nosso Deus, e esse é o olhar que a igreja tem que ter. Não é a dificuldade e o problema ou o empecilho que irá se levantar, mas vai ser o modo como nós iremos nos posicionar diante dessa situação. Aí eu clamo: Jesus, filho de Davi, intervém por mim, porque essa peleja não é minha, não é sua, e teremos que pelejar, porque essa peleja é do Senhor. Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Se nós caminharmos, se nós avançarmos, se nós continuarmos e não desistir e acreditar, o melhor de Deus acontecerá. O melhor de Deus, louvado seja o nosso Senhor, já é por vir na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua família, no meu e no seu ministério. Amém, igreja? As palmas loucas engrandecem o nome do Senhor. Mais uma vez eu digo: crente, ele não vive de sentimentos, mas vive naquilo que ele acredita. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra maravilhosa para a nossa reflexão, para o nosso coração, uma palavra poderosa. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E a palavra do Senhor é espírito e vida. O Senhor falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvido o pastor Romo para as considerações finais, a oração final e tudo mais. Em nome de Jesus, eu quero essa oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria passar os irmãos para o estudo bíblico de terça-feira. Essa semana nós vamos passar para quarta, só essa semana, tá? E quero também deixar os irmãos
Deus abençoe os irmãos, cada um que pôde vir, cultuar e adorar o Senhor, palavra tremenda. Deus possa continuar te abençoando abundantemente nos vidas. Amém? Amém, igreja? Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, te louvar. Muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é a maior profecia. A tua palavra, Senhor, não falha, não mente, Senhor, não agrada. A tua palavra, Senhor, ela não faz o que nós queremos, mas aquilo que apraz através do Espírito Santo. Pai, obrigado pelos louvores que foram entoados. Pai, por tudo que foi feito, Senhor, nesta noite, neste lugar. Sabemos que esse dia não volta mais, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos levar em paz e segurança, guardando, livrando, Senhor, cortando laço, ó Pai, destruindo as fortalezas do inimigo, repreendendo as invejas, o trânsito, as palavras de maldição, Pai, repreendendo a fúria do inflamável, do adversário, e que o Senhor possa nos blindar com o teu sangue poderoso, meu Pai, porque o teu sangue há poder, Senhor, e que a cada dia o Senhor possa nos despertar, ó Pai, para a tua palavra, nos despertar, Senhor, ó Pai, para se chegarmos mais ao Senhor, buscarmos mais ao Senhor enquanto se pode achar, Senhor. Pai, leva o teu povo, ó Pai, aquele que vai a pé, de carro, moto, bicicleta, Uber, Senhor, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar e concede uma noite de sono tranquilo, Senhor, e um dia de amanhã, Senhor, restaurador. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós cremos que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as tuas ricas consolações e comunhão com o Espírito Santo possam ser com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor. Todos nós digamos amém. Vai em paz, em nome de Jesus. Jesus te abençoe e te guarde. Amém? Não esqueci só de algo. Amanhã tem uma saída lá para o Jardim Metrópole. Amém? O dia que já quiser colocar lá, né? No grupo lá, irmão, em nome de Jesus. Amém? As irmãs vieram aqui, vieram na consagração, vieram no culto, né? Não me lembro bem qual foi o culto. Vamos falar lá com as irmãs também. Amém? O ministério é o Shaddai. Deus abençoe. Amém? Vai na paz.